Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nicolavski Café Torá e estas são as principais notícias do dia. 27 de fevereiro de 2020. IDF exterminou o terrorista do Hezbollah na Síria. Segundo a agência de notícias árabe síria, SANA, há relatos de que o alvo do extermínio era Imad Tawil, um terrorista sênior do Hezbollah, encarregado de estabelecer uma infraestrutura militar do Irã no Golã sírio. Segundo a SANA, o incidente ocorreu hoje, quando um drone que estava sobrevoando a região exterminou cirurgicamente o terrorista, que estava em seu veículo durante o acontecimento. Ainda, segundo a agência síria, uma aeronave israelense atacou o veículo ao entrar em Qadar, na área de Quneitra, não muito distante da fronteira da Síria com o Estado de Israel. Mais detalhes em nosso site, cafetorá.com. – 22 mortos de coronavírus no Irã. Cresce a preocupação no Oriente Médio com a epidemia do coronavírus. Somente no Irã já morreram pelo menos 22 pessoas que estavam infectadas, devido ao isolamento diplomático que ocorre no Irã por causa do estúpido programa nuclear iraniano. A possibilidade de que o número de vítimas fatais continue crescendo é grande e que o governo ditatorial do Irã esteja escondendo o verdadeiro número de vítimas fatais no coronavírus. – 56 cidadãos italianos foram impedidos de entrar em Israel. Os inspetores da Autoridade de População e Imigração do aeroporto de Ramon, na região de Arravá, no sul do país, recusaram a entrada no país para 56 passageiros, que chegavam de avião da cidade de Bérgamo, na Itália. Os passageiros israelenses saíram do avião e estão recebendo as instruções do Ministério da Saúde e ficarão em isolamento. O avião decolará para Bérgamo com 56 italianos que não foram permitidos a entrar no país e mais 119 outros passageiros que estão saindo de Israel rumo à Itália. Além disso, foi negada a entrada de 23 passageiros que desembarcaram no aeroporto de Veneza e Milão no voo da empresa aérea EasyG. Ministério da Saúde de Israel para israelenses: evitem viajar para a Europa. Após os últimos casos de morte por causa do coronavírus na Itália e outros países da Europa, o Ministério de Saúde de Israel fez um apelo e um alerta ao público israelense para não viajar para a Europa. O apelo causou grandes transtornos em toda a sociedade e as agências de turismo estão reclamando, pois o incidente causará grande prejuízo às companhias por causa do cancelamento de pacotes de viagens. Mais detalhes, não perca o nosso artigo na íntegra no cafetorá.com. Empresa israelense El Al cancelou todos os voos destinados à Itália e à Tailândia. A medida é parte da prevenção realizada pelas autoridades de Israel contra a epidemia do coronavírus. A decisão foi tomada após o grande número de doentes confirmados nestes dois países. No último domingo, uma israelense que havia chegado com suspeita de coronavírus foi posta em quarentena e hoje o Ministério da Saúde de Israel confirmou que ela estava doente. A turista israelense adquiriu coronavírus quando ainda estava na Itália. Três dias para as eleições em Israel. Estão faltando apenas 3 dias para as eleições em Israel e, segundo as últimas pesquisas divulgadas pelos meios de comunicação no país, nenhum dos lados teria a maioria para formar o governo se as eleições fossem hoje. Ao contrário do que se diz, não é que o Estado de Israel fica sem governo, mas sim com um governo interino, como tem sido governado nos últimos meses. O problema do governo interino é que não se podem fazer devidas mudanças necessárias, que são o papel de um governo total. Entre as dificuldades, por exemplo, não podem ser votadas mudanças no orçamento do país, o que leva à estagnação em muitos ministérios e à falta de verba em setores emergenciais.
As eleições ocorrerão na próxima segunda-feira e estaremos divulgando mais detalhes durante e depois do encerramento das votações. O governo já anunciou que, para facilitar a votação, o transporte público no dia das eleições será de graça em todas as regiões do país. Se você quiser ficar atualizado e receber notificação sobre as eleições, não esqueça de fazer like, compartilhar o nosso canal e apertar o sininho. Você acabou de ver e ouvir Notícias de Israel, direto de Sião, pelo Café Torá. Não esqueça de fazer like e compartilhar o nosso canal.